eu ter tido essa experiência de mudar de opinião, mudar de, sei lá, gosto, mudar de lugar, mudar de personalidade dentro da internet durante tantos anos, faz com que na minha vida fora da internet isso seja muito mais simples. No começo era muito difícil, porque 20 e poucos anos você está constituindo sua identidade, né? Você ainda não tem certeza de nada, apesar de achar que você tem certeza de tudo. Eu não sabia quem eu era, o que eu gostava, eu estava experimentando ali. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast do Alma Talks, na temporada Felicidade Clandestina. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a queridíssima Lela Brandão, que é comunicadora, criadora, artista, dona de uma marca super, rainha de uma comunidade das gostosas e choronas, podcaster, escritora, e etc, etc, etc. Lela, muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz de te receber, de enfim te conhecer pessoalmente. Obrigada você pelo convite. Eu falaria que eu não tenho nem roupa para estar aqui, mas eu estaria traindo meu próprio movimento. Não funciona. Essa desculpa não dá. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu que agradeço. Nossa, quando eu recebi o convite, eu falei, gente, cancelem minha agenda agora. Lela, eu não sei nem o que te perguntar, porque sabe quando você quer conhecer a pessoa, porque você quer conhecer a pessoa? Uhum. Mentira, eu sei o que te perguntar assim. Eu vou direto ao assunto, né? Vamos. Ai, tô muito animada, vamos. É assim, como é que é essa coisa de você se descobrir, se construir, ou alguma coisa assim, diante de tanta gente? Porque, depois eu quero saber também como é que você chegou na história do podcast, porque... Né, tem uma marca de roupas confortáveis, né? Para mulheres. Para mulheres. Aí tem uma marca de roupa, mas aí tem um podcast, né? Como assim? São duas frentes bastante diferentes, embora, claro, que elas se comunicam ali de uma maneira linda. Mas você faz isso, né? De contar muito da sua coisa, muito dos seus processos. É aquilo que a Lela, gente, para quem não sabe, ela tem um podcast maravilhoso, se chama Gostosas e Choronas. E é um podcast onde ela fala sozinha, digamos. Ela não fala sozinha. Eu vou te citar. Eu vou te... Como é que chama? Parafrasear. A Ana Sui definiu o meu podcast. Veja bem. Sou eu falando no meu quarto sozinha. Tá? É assim que é na minha cabeça. Aí um dia ela falou assim, gente, escutem o Gostosos Também Choram. É um monólogo bem estruturado. Como é que você fala? É um monólogo de associação livre muito bem estruturado. De associação livre muito bem estruturado. Pois eu mudei a bio do podcast naquele mesmo dia. Eu falei, gente, a Ana Sui decretou que o meu podcast é um monólogo de associação livre muito bem estruturado. Não sou eu falando no meu quarto. E é muito interessante porque ela vai mudando, né? Então você vai... sabe aquilo que eu falei? Então não é mais, né? E tem uma galera que acompanha isso. E como é que é isso, né? A intenção de si, de uma marca, como funciona? Cara, é desafiador, mas eu também não sei como é do outro jeito. Então eu não passei por crescer de um jeito que não fosse na frente das câmeras e microfones e tal. Eu passei minha adolescência longe disso, mas toda a minha vida adulta eu tava já criando conteúdo, né? Comecei a criar conteúdo porque eu comecei como artista plástica e aí eu usava muito conteúdo para divulgar meu trabalho. Então, eu sou formada em arquitetura, mas comecei a empreender com arte, porque já entendi que meu lugar não era arquitetura, assim, na prática. Eu trabalhei em alguns escritórios e tal, mas não era o que eu gostava, não me entendia muito bem como arquiteta. Até hoje, assim, eu olho para trás e falo, meu Deus, ainda bem que eu não segui essa carreira, porque eu seria muito infeliz mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com arte, eu usava a internet como uma ferramenta de divulgação. Então, fazia conteúdo, não entendia que eu estava fazendo conteúdo, eu estava fazendo para mim um portfólio, assim, um cardápio de onde as pessoas podiam escolher as artes que elas queriam. Era muralista, tinha um projeto de arte de rua. E aí eu sempre tive muito essa coisa, assim, eu trabalhava muito na análise disso. Tipo, o que tem a ver as coisas que eu faço, sabe? Tipo, uma coisa com a outra, uma arte de rua, mas eu sou arquiteta e eu também crio conteúdo e eu também sou artista e eu sou ilustradora, qual é a conexão? E aí depois de muita análise, a gente entendeu, eu e minha analista, que a conexão sou eu, né? Assim, é quem cria, é quem tá por trás. E a verdade que existe em todos é porque eu
me mantenho muito fiel à minha autenticidade, assim. E aí, isso responde um pouco a pergunta de como foi crescer, né? Crescer como adulta, né? Comecei na internet com 20 e poucos anos, comecei a ter uma comunidade relativamente maior, assim. E no começo era muito difícil, porque 20 e poucos anos você está constituindo sua identidade, né? Você ainda não tem certeza de nada, apesar de achar que você tem certeza de tudo. Eu não sabia quem eu era, o que eu gostava, eu estava experimentando ali. E na internet, tudo que você fala vira uma verdade perpétua, assim, né? As pessoas se apegam muito a tudo. Então, tem gente que, sei lá, eu comecei o meu canal no YouTube, eu tive canal no YouTube uma época. Comecei falando sobre menstruação. E aí, falava muito sobre fazer as pazes com a menstruação e comecei a entender muito mais sobre os ciclos, que foi uma coisa que não foi ensinada pra mim. Eu fiquei muito encantada. E o meu jeito de aprender as coisas, eu já aprendo as coisas, meu cérebro já vai formulando de como eu posso comunicar, sabe? Tipo, como que eu posso aprender, comunicar. Então, eu vou tentando montar um esquema de comunicação mesmo, de dar vazão a isso de uma forma mais didática, mais simples, das coisas que eu aprendo. Então, fui aprendendo e comunicando ali a coisa da menstruação. E aí, recentemente, eu tive endometriose, tive vários processos e tal. Fui colocar o DIU. Só que isso, 10 anos depois. Tipo assim, 10 anos depois de eu fazer esses vídeos sobre menstruação. E as pessoas se sentiram traídas. Porque 10 anos atrás eu estava fazendo vídeos sobre menstruação. E aí, 10 anos depois eu coloquei o DIU. Então, é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que passar por isso na frente das câmeras, né, na frente de um público, e eu tô falando como se eu fosse super famosa, não é o caso, mas é um pouco desproporcional quando você pensa, quando eu vejo minhas amigas, por exemplo, que não tem essa base de pessoas acompanhando, faz com que você tenha muito, eu consigo bancar mais quem eu sou por conta disso, sabe? Porque eu já entendi que, tipo assim, se eu consigo comunicar isso pro público, na minha vida íntima isso é muito mais simples pra mim, sabe? Deu pra entender um pouco do que eu tô tentando comunicar? Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que, uma vez que você tem que lidar com como é que você falou? Essa base de pessoas. Que são pessoas, assim, que em certa medida são desconhecidas, né? Porque Sim, elas não têm uma relação direta com você. Isso é mais desafiador, a tal ponto que, então, na tua vida íntima, isso fica mais tranquilo. Sim, fluir, né, com o crescimento que a gente vai, que nem você falou, né, que às vezes eu falo no episódio, sabe aquilo ali que eu gostava? Que a última foi unha de gel, que as pessoas ficaram, eu não sei se pode falar palavrão aqui, vou evitar, mas as pessoas ficaram malucas porque eu fazia unha de gel e agora eu não faço mais. E aí, antes isso era uma super questão pra mim, tipo, putz, mas eu falei de menstruação há 10 anos atrás, como é que eu vou colocar o DIU? Você não pode deixar isso ditar a sua vida, né? Isso limita muito a sua experiência. Então, eu ter tido essa experiência de mudar de opinião, mudar de, sei lá, gosto, mudar de lugar, mudar de personalidade dentro da internet durante tantos anos, faz com que na minha vida fora da internet isso seja muito mais simples. E aí, quando chega na internet, eu já elaborei, já entendi, já tô mais tranquila com isso. E o meu papel é só comunicar e segurar a barra, porque sempre vai ter gente que vai ficar frustrado porque você não tá mais fazendo unha de gel, por exemplo. E o que é comunicar pra você? Comunicar, hoje, pra mim, é o jeito que eu faço, o que eu mais priorizo na vida, que é me conectar com as pessoas, assim. Eu recentemente, depois de muita reflexão, já pensei em desistir muitas vezes, né, do meu trabalho. Às vezes fica pesado demais o meu trabalho como comunicadora. E dessa coisa de ficar exposta na internet e tal. Principalmente ano passado, foi um ano bem difícil pra mim. E aí, quando você se vê nessas situações que você tem uma decisão pra fazer, de tipo, isso é uma escolha, né? Porque depois de reclamar muito na análise, minha analista sempre me coloca de frente com a escolha. Tipo, tá, você tá reclamando, por que você continua aí? E aí eu fiquei pensando, tá, por que eu continuo aqui, né? Por que isso me puxa tanto? Porque tem retorno financeiro, tem a projeção que o ego ama, né? Que assim, você vai, as pessoas têm carinho por você e tal. Mas isso é suficiente? Eu já vi que não. Então, por que eu continuo aqui? E aí eu cheguei na resposta que é a conexão. Eu sou muito, muito alimentada por isso, assim, me sentir conectada com as pessoas. E eu faço isso através da comunicação. E eu fazia isso através da arte. Mas hoje em dia eu reservei a arte em outro lugar, assim, na minha vida. Hoje eu faço a arte de um jeito mais íntimo e reservado mesmo, não é uma coisa tão pública. Então a comunicação é a ferramenta que eu tenho para me conectar com as pessoas. Então é pelo que eu vivo, assim, hoje. E foi assim que você chegou na ideia de fazer o podcast? Foi. Ainda que não tenha sido...
Foi. racionalizado, né? Foi, na verdade, foi uma reação à velocidade das redes, assim, que eu criei o podcast. Porque é isso, eu tô na internet há muito tempo e eu vi as coisas mudarem. Eu comecei com YouTube, que era... Quanto maior o vídeo, mais as pessoas amavam, né? Assim, se o vídeo tem mais de 1 hora, as pessoas, tipo, meu Deus, que delícia, um vídeo de 1 hora. Posta um vídeo de 1 hora no Instagram pra você ver o que acontece. Vai assistir uma pessoa por engano, né? Tipo, deixou o celular rolando sem querer. E eu vim do YouTube e os assuntos que eu me interesso não são tão ligados, assim, a soluções audiovisuais mirabolantes, sabe? Tipo assim, efeitos, transições, coisas assim. Os assuntos que eu me interesso e gosto de produzir conteúdo são assuntos de literalmente sentar e falar. E questionar e refletir, e conectar referências e dar risada e tal. Isso é o que eu sempre gostei. Só que eu tive que me adaptar ao formato das redes que, depois da pandemia, começaram a ficar insustentavelmente rápidos. Então, eu fui ver um vídeo do começo da pandemia, que era IGTV ainda no Instagram. Que era até 10 minutos. E era um vídeo de eu fazendo um caldo de mandioquinha. Gente, eu demorei 10 minutos pra fazer um caldo de mandioquinha. Era uma receita que era a coisa mais simples do mundo. Mas aparecia eu lavando a louça. Eu olhei, eu falei, gente, quem que assistiria isso hoje em dia? Ninguém. E naquela época era normal. Tanto que performou super bem aquele vídeo, naquele momento. Só que a pandemia veio o TikTok, as coisas começaram a... Uma plataforma competir com a outra pra ver quem fazia mais vídeo, mais envolvente, quem que conseguia aprender, então as coisas começaram a ficar muito rápidas, e aí começou uma coisa de, tipo assim, recomendação das próprias plataformas de, nos 3 primeiros segundos, você tem que pegar a atenção da pessoa e faça um malabarismo enquanto você fala não sei o quê, e tem que ter um lettering que fica brilhando para prender a pessoa, e isso vai ser... E eu comecei a enlouquecer, porque eu comecei a produzir conteúdo desenfreadamente, tinha uma videomaker, e eu ficava fazendo roteiro, então minha rotina era, eu tinha marca de roupas, eu era artista, ainda estava trabalhando como artista, e aí tinha um dia que eu sentava para fazer roteiro dos conteúdos da semana seguinte, e eu tinha que fazer tipo 20 roteiros, porque tinha que fazer 30 reels, não sei, sabe, umas coisas assim, e aí o reels performava bem, dane-se, no dia seguinte, se o seu reels performar mal, você perdeu o jogo de novo, entendeu? Tipo, ficava uma coisa... E eu comecei a perder esse senso de conexão, sabe? Perdi totalmente. Eu tava fazendo pela performance, porque eu precisava me sustentar meu trabalho ali. Também tava num momento difícil financeiro. Então eu precisava estar presente nas redes. Eu precisava dos números para justificar a contratação das marcas e tal. Só que é isso. Eu olho pros vídeos que eu criei naquele momento, eu vejo, eu penso, não sou eu ali, sabe? Tipo, é a minha casca performando uma coisa que precisava ser feita para as redes sociais. E aí eu tive um momento muito de desconexão profunda, assim, com o meu trabalho. Foi muito difícil, assim, de pensar, cara... Tava me sentindo uma engrenagem, sabe? Sim. E aí eu pensei em desistir. Também foi outro momento que eu pensei em desistir, ficar mais no backstage da marca, que era uma marca que já estava crescendo naquele momento, né? Não na mesma velocidade, mas tinha crescido bastante. E aí eu pensei, cara, eu vou dar uma última chance pra internet. Eu sempre gostei muito de podcast. Eu ouço há muitos anos, até antes de ter... o primeiro podcast que eu escutei foi o Milkshake chamado Wanda, que é um dos primeiros, né, que tiveram aqui no Brasil. E naquela época tinha uma escassez de podcast em português enorme, né? Não tinha quase nada. Então eu ficava ouvindo os gringos. Então era uma mídia que eu amava muito, porque você não precisava ficar grudada no celular pra escutar, sabe? Pra consumir. Você bota e vai fazer outra coisa, ou no momento de relaxamento, enfim, você consegue encaixar em outros lugares, que não é ficar grudado assim na tela. Eu falei, vou fazer um podcast. É a última chance que eu vou dar pra internet, tipo assim. E aí eu fiz muito pensando, cara, o que eu falaria se eu não tivesse que ficar fazendo malabarismo? Tipo, sobre o que eu quero falar, sabe? Se eu não tivesse que ficar brilhando coisas na tela e tal. E aí saíram os primeiros episódios e, pra minha surpresa, que foi um projeto muito despretensioso, eu não fiz pra performar, não fiz pra performance. Eu fiz pra tentar reencontrar aquilo que é a conexão que eu sentia de comunicar e receber pessoas que escutaram e, de alguma forma, o que eu falei ressoou nelas. E aí eu fiz o podcast, pra minha surpresa ele já foi pro top 10 na primeira semana e ficou lá, e tá lá até hoje. Já foi top 1 algumas vezes, e aí já fiz várias coisas que eu nunca imaginei por conta do podcast, né? Teatro agora por conta do podcast. E depois que eu comecei a postar esse conteúdo que eu chamo de conteúdo longo e calmo, né? Que é uma raridade na internet, foi
a primeira vez que eu senti que eu realmente vi minha comunidade entendeu quem eu sou também, sabe? Apesar de eu trabalhar muito tempo com a internet, foi a primeira vez que eu senti que a gente se conheceu. Uhum. E é muito doido isso, né? Porque a gente... Acho que você tá falando da internet, mas acho que isso é na relação com a vida mesmo, né? A gente se constitui como sendo quem nós somos a partir do que a gente supõe que o outro quer da gente, né? Sim. Desde bebezinho, né? E acho que essa comparação com a internet, ela revive, faz reviver isso, né? Tentar entender o que o algoritmo quer, o que as pessoas querem consumir, para daí, então, fazer isso. E aí, nessa... a gente se objetifica, né? Você se coloca Totalmente. puramente como objeto para o outro. E por mais que isso funcione, que acho que é isso que você está falando, estava funcionando. Mas quanta energia você vai ter para fazer isso? A que custo? A que custo? É. Não, e é literalmente, assim, tem uma coisa que eu até falei no podcast há um tempo atrás, que tem um dado que eu faço muito vídeo montando look, né? Porque eu tenho marca de roupa. E aí tem um dado que os vídeos performam extremamente, bizarramente melhor quando você começa o vídeo meio que de calcinha. Meio que... Não literalmente pelada, mas assim, colocando a calça. Tá, entendi. E aí, naquela época que eu tava fazendo conteúdo, eu falei, pô, vambora. E comecei a fazer. Aí quando eu olhei, eu falei, gente, o que é isso que eu tô fazendo? E daí que performa melhor? É isso que eu quero? Tipo assim, sabe? Então, é literalmente você se objetificar, né? Não falando que isso seria se objetificar, mas pra mim significou Sim, isso, né? sim. Usar o meu corpo como um objeto que tava ali pra performance, né? E tipo assim, eu nem pensei na época, era só tipo, tá dando certo, vambora, tá dando certo, vambora. E não é, e assim, isso assim, esse é o conteúdo menos traumático que eu fiz, que fez performance, que tinha outros que me exigiam. Sabe quando você faz uma coisa e aí você sente a sua alma saindo do corpo, assim, tipo, sendo sugada? Tipo um dementador te sugando? Eu sentia isso, assim, fazendo os conteúdos. Tipo, meu Deus do céu, a minha alma tá saindo do meu corpo, velho. Eu acabava o dia sugada. Baixo astral, assim. Então, e hoje eu quando eu tô triste, às vezes eu acordo triste, tenho que gravar podcast. Enfim, dia de gravar podcast, tenho que gravar. Eu começo a gravar o podcast, na hora que eu acabo, eu sou outra pessoa. Tipo assim... Quase um me café. sinto bem. Tipo café. A alma vai voltando pro corpo. E aí eu sei, tipo, tô fazendo o que eu preciso fazer, sabe? É aqui meu lugar. E você fala bastante, né, dos seus processos terapêuticos, analíticos, enfim. Como é que você chegou nisso? Eu cheguei porque eu tava... eu não conseguia sair de casa de tanta crise de pânico que eu tava tendo. Na época eu não sabia nomear, né? Você tinha que idade? Isso foi mais ou menos em que momento? 23, por aí. 23. Eu tive alguns episódios de crise de pânico, de hiperventilar, de chegar a ter meio que um blackout, coisas horríveis, assim. E começou em festa. Eu ia bastante festa, começo dos 20 anos. E aí, enquanto tava indo em festa, beleza, parei de ir em festa, segue a vida. Aí, no metrô, um dia eu tive. Aí eu falei, putz, no metrô. Aí, na sala de aula eu tive outro dia. Aí, um dia eu tive na minha casa. Aí eu falei, não tem pra onde fugir. Vou precisar de ajuda. E eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa. Ela já até participou do podcast algumas vezes com áudio, que é a Laura. Ela é psicanalista. E ela me viu, e a gente é uma amiga de infância, então ela me viu passando por isso e ela falava, acho que você tá precisando de ajuda, acho que você tá precisando buscar um processo terapêutico e tal. E ela me encaminhou o contato da minha analista 5 anos antes de eu ir falar com ela. E aí eu não fui, enfim. E aí foi passando o tempo e foi ficando insustentável e aí essa minha amiga meio que fez uma intervenção do tipo assim, Vai sim. cara, eu posso te ajudar até um limite, porque eu ficava pedindo ajuda dela, ligando e tal, ela falou, eu posso te ajudar até um limite, você tá precisando de uma ajuda profissional. Porque tá te inviabilizando, né? Tipo assim, você tá interrompendo a sua vida por uma coisa que tá acontecendo no seu psicológico, e você não tá conseguindo olhar pra isso e tal. Naquela época, eu nem tinha dinheiro pra investir, assim, na análise, e a minha analista, ela é super, tipo, incrível, sabe? Tipo, ela é super bem conceituada, etc e tal, então... Ela me recebeu tão de braços abertos e meio que abriu uma exceção pra mim, porque ela fez assim, ela entendeu que eu precisava e que seria um bom fit. Então, eu cheguei lá e ela falou, por que você veio aqui? Aí eu fiquei tipo, porque eu não consigo sair de casa mais.
E aí, por conta desse processo de crise de pânico, a gente foi entendendo o que era. E eu fui entendendo que as crises de pânico eram muito ligadas ao desamparo da vida adulta, sabe? Me faltava um pouco de chão no pé quando eu me entendi como adulta. E aí eu fui entendendo por que isso estava me pegando nos lugares. Por que no metrô? Por que na minha casa? E aí fomos desfazendo esses nós. E aí nunca mais desapeguei da minha analista. É a mesma análise até hoje? Há 9 anos juntas. Vai fazer 10. E você vê só, né? Porque constantemente eu fico pensando, como as pessoas conseguem viver sem isso, né? Não consigo me entender. Acho que retroativamente, né? Eu suponho que você olha para trás e fala, impossível ter feito o que eu fiz se não fosse isso, né? Eu estaria em casa até agora, lá, presa em casa, tendo crise de pânico dentro de casa. Sim. Não, mas quando eu fiz 30 anos, na minha sessão antes, eu faço aniversário no Natal, né? Então as minhas sessões sempre acabam imediatamente antes do meu ela entra em recesso, né, antes do meu aniversário. E aí sempre tem aquela sessão meio reflexiva de aniversário. Quando eu fiz 30 anos, meu Deus, foi um chororô, porque eu só sabia agradecer. Ela ficava assim, gente, eu não seria quem eu sou se... Olha, eu fico emocionada. Eu não seria quem eu sou se não fosse você. Tipo, agradecendo e falando, cara, pensando em tudo que eu me constituía ali naquela escuta, sabe? É um processo que, assim, transforma vidas, total, assim. Tipo, eu não seria quem eu sou, eu seria uma Lela de um outro universo paralelo que estaria cheia de nó, sem chão no pé, com falta de ar, meio desestruturada. Então, eu não sei descrever a importância disso pra mim. Eu acho muito bonito o que você fala. Você falou 2 vezes isso, sem chão no pé, né? Geralmente as pessoas falam pé no chão, você fala chão no pé. Chão no pé. Achei muito interessante isso, porque é uma subversão disso, né? Pé no chão seria... O chão tá ali, você precisa colocar seu pé, fazendo aqui uma super interpretação aqui. Né? Sim. Mas em tese, porque acho que isso tem a ver com o que você tá falando, que é a tentativa de você se adaptar para caber num lugar que já existe. E que você está dizendo do contrário disso, do avesso, né? Do quanto você até fez isso, mas isso foi consequência de um trabalho avesso. Sim. Que foi mais focar no teu pé do que no chão, de fato, né? É de inventar um chão, né? Inventar tipo assim, um chão. Aonde que eu vou pisar? Porque aqui não tá. Porque essa é a sensação quando você tem crise de pânico. Pra mim, era uma sensação de vertigem mesmo. Sensação de queda livre. Então, é a sensação que você não tem chão mesmo, que você tá caindo. E o chão que existia ali pra mim, não tava me segurando, sabe? O chão que me deram. Então eu tive que inventar o meu chão, sabe? Inventar o chão pra onde eu posso pisar e tá. Ufa, aqui eu posso pisar, tem chão, não vou cair, sabe? Então esse foi meu processo de análise, assim, durante todos esses anos. Aonde que é meu chão, aonde eu posso me segurar, aonde que eu tenho amparo, aonde que eu posso ter segurança. E inventar isso mesmo, criar. Tão bonito isso, né? Eu fico emocionada, muito precioso isso. Porque a gente tem tantos elementos na vida que dizem, faça por isso, 21 dias sem reclamar. Vai por ali. É uma piada interna aqui das pessoas choronas. A Lela fez um processo mais de uma vez com relação a isso. Tentei. Mas, enfim, já te peço para contar um pouco com relação a isso. Mas eu acho que é isso, assim, né? Essa subversão mesmo que acaba se fazendo. E eu acho que deve ter gente que consegue isso de outra forma, mas eu acho que a análise, para nós, foi o caminho possível para poder fazer isso, que é se afastar um tanto quanto dessas exigências que já existem, desses chões, com o plural de chão. Esses chão, essas coisas no plural, esse negócio que já estão prontos, né? E que a gente é levado a fazer o uso disso, a caber, e na verdade é o contrário, né? Total. E a análise, para mim, é onde eu tenho tempo de criar isso. É o tempo, é o meu compromisso inegociável, assim, não existe eu desmarcar a análise. Acho que eu devo ter desmarcado uma vez em 10 anos, assim. E provavelmente por uma emergência de saúde, sabe? Porque é muito importante para mim esse compromisso de parar no meio da rotina, não importa o que esteja acontecendo, o chão, o teto pode estar desabando, o chão sumiu. Eu vou sentar e eu vou ficar 1 hora falando e ouvindo o que eu tenho para falar e ouvindo. A minha analista faz essas intervenções, assim, que são muito preciosas para mim.
e tentando criar as ferramentas para enxergar o que precisa ser feito e fazer, entender os movimentos e tal. Então, para mim é sagrado, assim, é inegociável. E você sente, assim, uma força contrária a isso? Digo assim, porque né, na psicanálise a gente sempre trabalha com a noção de transferência, que é, de fato, essa conexão, né, que nos enlaça ali a pessoa do analista primeiro e depois o próprio processo. Mas, constantemente, também uma força contrária, né? De que você quer se curar, quer melhorar, quer avançar. E também não quer, porque dói, né? É difícil, não é um negócio assim, tipo, gostosinho exatamente. Né? Não. Não, e é engraçado que uma pessoa veio me pedir indicação de analista. Eu falei que ia pedir pra minha analista, e ela falou assim: você tem certeza que essa pessoa quer fazer a análise? Ela sabe o que é a análise, porque ela já conhece, né, de eu falar. Aí eu falei, putz, não sei. Ela falou, eu acho que ela tá precisando de colo. Análise não é colo. Aí eu falei, realmente, análise não é colo. Cara, eu não lembro durante o meu processo, eu ter essa força avessa de não querer ir, assim. Eu acho que eu cheguei tão desestruturada e eu vi... eu levo muito a sério, né? Assim, enfim, eu me dedico muito ao processo analítico, assim. Não levo como qualquer coisa, sabe? Então, eu consegui ver o meu próprio desenvolvimento, assim, meu crescimento, ver como as coisas se movimentaram na minha vida, não rápido, mas de um jeito concreto. E eu vi o quanto a análise me tirou de um lugar que eu precisava sair, assim. Foi também que nem um podcast, assim, foi uma última... Preciso de ajuda, sabe? Preciso sair desse lugar, uma última tentativa. Então, eu nunca tive essa coisa de querer desistir ou de sentir uma força avessa, assim. Cara, é engraçado, minha relação com a minha analista é muito... Como que eu vou explicar? A gente tem momentos de bom humor, mas eu trato ela meio com um respeito um pouco distante, assim, sabe? Às vezes eu faço umas cagadas e falo, tipo... Ai, meu Deus, vou ter que contar pra minha analista. Eu já fico meio baixo astral, assim, tipo, como que eu vou explicar isso aqui, sabe? Meio isso. Sim, sim. Eu brinco sempre com as pessoas com quem eu estudo que a transferência, ela... Porque, assim, tem esse dizer, né, de que a psicanálise demora para produzir efeitos, que é um tratamento longo, demorado. Porque quem vê de fora, né, uma pessoa que está, por exemplo, 9 anos num processo analítico, pensa assim, não está funcionando, né? Tá 9 anos lá, Exato. Não está funcionando, não teve alta ainda, né? E é o contrário, na verdade. Quando a gente começa a fazer, isso começa a funcionar, assim, eu acho, relativamente rápido. E justamente porque está funcionando, você segue avançando. Exatamente. Ali, porque você quer... Não, e é uma coisa assim, as coisas mudam, você vai ter que lidar com a mudança das coisas também. Tipo, você não tem como dar check num processo analítico. Eu não sei como é que as pessoas recebem alta, eu nunca entendi isso. Teve uma vez que eu faz uns 3, 4 anos, assim, que eu tive um sonho, aí eu levei pra análise, que eu sonhei que eu tava na minha escola. E aí todas as salas estavam muito ocupadas e eu não conseguia entrar em nenhuma sala. E eu precisava achar uma sala para fazer análise, que era online. Aí eu procurava e as salas estavam muito barulhentas e tal. E aí eu construí uma sala, entrei, tipo, construí a parede assim, entrei. E aí liguei para minha analista para começar a sessão de análise. E aí minha analista falou, Lela, isso é um sonho de fim de processo analítico. Aí eu falei, você não seja nem louca de me dar alta. Tipo assim, tem muita coisa pra trabalhar ainda. Eu já falei, nem pense. Imagina. Mas é a invenção, você vê só, né? É a invenção de um espaço que não tem na vida até então, né? Porque, exatamente. Por isso que é difícil da gente explicar o que é que se faz ali. Porque você não tem referência pra dizer, é tipo... Não é tipo nada, né? Você inventa. É a invenção e cada um de um espaço inventa o seu, mesmo. eu vejo assim. Meu marido faz análise por muita insistência minha. Mas não adianta, né? Eu tava falando com a minha analista essa semana. Tipo, a pessoa, quando ela entra num processo de análise, tem que sair dela. Tipo assim, não adianta você falar assim, não, você vai fazer análise. Tipo assim, não... Sim, sim. Eu falei pro Vitor, cara, teve um momento que eu falei, eu preciso que você olhe pra isso, porque eu tô tendo que olhar por mim e por você. Isso foi lá no início do nosso relacionamento. E aí ele foi atrás. E hoje ele é, assim, defensor da análise, sabe? Então foi uma coisa que... Só que eu vejo que se eu tivesse imposto pra ele, não surtiria nenhum efeito, sabe? Ele que teve que entender os caminhos dele, assim. Sim. Então,
realmente não dá pra explicar. E do que ele me conta da análise dele é uma coisa absolutamente diferente da minha. Outra dimensão, outro contato, outra conexão com o analista, outro tudo, assim. Então, eu falo, às vezes eu falo, nossa, minha analista falou isso. Aí ele assim, nossa, mas sua analista fala com você? Tipo assim, é outro processo. Ela fala. É outra coisa, né? Cada um inventa o seu. E é muito interessante, porque mesmo quando tem a possibilidade de a gente falar com uma pessoa que faz análise com a mesma pessoa com quem a gente faz análise, né? Ainda assim é outro analista. É outra. É igual aquela coisa que... Olha, eu já fazendo transferência. Mas eu ouvi outro dia a pessoa, a Manu Xavier, falando, tipo, se você tem um irmão, você tem um pai e uma mãe, e ele tem outro pai e outra mãe. Não são os mesmos, mas não são os mesmos. É a mesma coisa com a análise, né? Assim, é a sua relação que você constrói. E eu vejo que é muito... Tipo, eu só tenho o meu processo analítico pra comparar, mas eu vejo que a minha analista, ela se adapta muito ao que eu trago, sabe? Tipo, ela vem com bom humor, com sarcasmo, porque é uma coisa que é uma linguagem minha também, sabe? Então, eu vejo que é muito um vai e volta, sabe? Algo que vai e volta. E tinha... Você reconhece, pensando assim atrás, né? Porque analista gosta de infância, né? Pensando assim lá atrás, você reconhece na pequena Lela, na Lelinha, você diz, né? Sou eu, a Lelinha. E eu fico pensando na Lelinha da infância mesmo, né? Alguma coisa dessa comunicadora, da artista, mesmo do Pânico, o que tinha lá já? Da artista, sim. Eu sempre fui a criança da arte, assim. Você entrava no meu quarto, eu tava desenhando com um monte de papel, farelo de lápis, coisa. Era a minha atividade favorita. E eu sempre fui a desenhista da classe, sabe? Essas coisas assim. Agora, de comunicadora, nem um pouco. E eu acho que justamente por isso que eu me tornei comunicadora, assim. Eu era tida como uma criança muito tímida. Primeira coisa que falavam, tipo assim, eu lembro de um dia que, na escola... Sabe quando você faz um crachazinho de papel, assim, que você dobra e coloca na mesa? Na escola você sempre tem que fazer isso. Bota um crachá com o seu nome. Você tinha que botar um crachá com o que mais falam de você. Então, tipo assim, espoleta, sabe? Coisa assim. E o meu eu escrevi tímida, eu lembro até hoje, assim. Então, eu era muito quietinha, não incomodava, tranquila, criança de boa, tal. Só que aí veio a adolescência e vira tudo isso de cabeça pra baixo, né? Porque aí eu não era mais conveniente, assim, não tinha interesse mais em ser conveniente, né? Quando você é criança, você se constitui muito assim, né? Tipo, meus pais falaram que isso é legal, então vou fazer. E aí, na adolescência, eu fiz tudo ao contrário. E quando eu comecei a vir muito com essa força contrária, cara, eu me coloquei numa posição muito oposta da minha família, sabe? De todos os jeitos, de personalidade, de estilo, de política, de interesses, tudo. Tudo eu era do contra. Adolescente, né? Sempre assim. Só que, enquanto eu tava nesse processo, era muito difícil de eu ser ouvida. Porque é isso, eu tava o oposto da minha família. Então, era muito difícil de eu falar e ser ouvida. E eu era muito interrompida o tempo todo. Tentava formular uma coisa e não conseguia, então eu tinha que falar rápido. E aí, eu acho que nesse processo, eu fui desenvolvendo táticas de como eu posso falar para que a outra pessoa não me interrompa. Ou como eu posso falar o que eu preciso falar de um jeito pocket para dar tempo de eu falar antes da pessoa me interromper, ou antes de eu ser cortada, antes de eu ser descredibilizada de alguma forma. Então eu tive que passar por isso, assim, para desenvolver ferramentas de comunicação que hoje eu uso no meu trabalho muito naturalmente, porque fez parte da minha constituição, sabe? Olha só, como fazer para ser ouvida. Exato, era a minha maior dificuldade, assim. Tanto que naquela época, quando eu queria falar alguma coisa mais... Olha só, né? Hoje eu uso podcast, mas naquela época eu fazia cartas, assim. Eu lembro que quando eu precisava falar uma coisa que eu queria falar com os meus pais, eu escrevia cartas. Porque aí ele não tem como interromper, entendeu? Tipo assim, eu entregava, e aí lia e depois vinha conversar. Mas essa era uma ferramenta que eu usava muito, assim. E você vê só, né? Então agora você coloca o elemento da escrita, que é uma coisa que você está vivendo nova. Sim. Não tão, né? Mas nova, em alguma medida. Sim, eu sempre gostei muito de escrever, muito. E quando eu era adolescente, eu tinha cadernos e cadernos que eu sentava e escrevia. Eu não tinha... minha família não tinha esse vocabulário de psicólogo, psicanalista, nem nada disso. Então, eu passei por situações muito difíceis, até com o meu corpo, enfim, que eu tive que meio que me tirar dali, assim. A escrita foi a ferramenta que eu achei. Eu sou muito, muito, muito adepta à escrita. Acho que a escrita te toca de um jeito que... Você lê o que a outra pessoa tá falando com a voz da sua cabeça é uma conexão muito única, sabe?
É uma conexão que você não consegue fazer de outros jeitos. É igual a arte. A arte só existe no olhar do espectador, né? Assim, ela se completa quando o espectador olha e coloca a experiência dele. E eu acho que a escrita tem isso, assim, você lê e você tá lendo não é com a voz da pessoa, você tá lendo com a sua voz, a sua interpretação. Então é uma obra meio conjunta, assim, eu acho muito lindo isso da escrita. E você escrevia o quê? Você fazia diário, carta, Não era bem diário, assim, também não era poema. Eram textos mais em prosa mesmo, assim, não era poesia. Mas não era tão autobiográfico, assim, era mais o que eu tava sentindo, com metáforas, coisas assim, tipo uns textos mais viajadões, assim. Tentando dar forma para o que eu tava passando, né, assim. E será que isso de alguma forma se aproxima ao podcast hoje? Porque tem essa coisa, né, de uma coisa que é comunicativa, é muito recheada de referências bem sustentadas. Bem estruturadas. Bem estruturadas. Mas tem sempre um elemento muito íntimo, né? Sim. Que é o motor propulsor para cada episódio. Acho que sim. Eu acho que tem uma diferença, assim, porque a escrita, naquele momento, eu usava muito a escrita para entender o que estava acontecendo. Então, eu não planejava assim, vou escrever um texto, vai acontecer isso, depois eu vou falar isso. Não, eu ia escrevendo e a coisa ia se formando. E aí, depois eu lia e entendia, tá, isso que eu tô sentindo. É verdade, tipo assim, usava metáforas que descreviam exatamente o que estava acontecendo e tal. O podcast, como não é uma coisa pra mim, né, é uma coisa que é útil pra mim, em termos de conexão, cura, essas coisas que eu sinto quando eu faço podcast. Mas não é pra mim. E ele só tem, hoje, a comunidade que tem e o sucesso que tem, porque eu não fiz ele pra mim, né? Tipo assim, eu penso nele pros outros sempre e isso volta pra mim imediatamente. Então, eu tenho muito cuidado de não trazer nada no podcast que esteja muito fresco, tipo, muito ferida aberta. Eu não uso o podcast pra me entender. Eu uso o podcast pra criar algo a partir de algo que eu já entendi, sabe? É muito mais no sentido de dividir. Exato. De encurtar caminhos pra quem... Assim, os caminhos que eu consigo encurtar para as outras pessoas, porque eu já me ferrei, então deixa eu já falar aqui o que aconteceu, porque vai que serve pra alguém, é meio isso. E a escrita é uma coisa nova, né? Acho que você ainda tá localizando o lugar em você. Com muito custo e muita dor. Sim. Tem sido bem difícil, assim, a escrita. Eu acho que o que é muito diferente do que eu faço é que você produz, mas ainda é pouco, sabe? Eu tenho a sensação de que nunca tá perto, assim, do que precisa ser. E como eu tô acostumada com, por exemplo, o meu podcast, ele não é um podcast formal, ele chama Gostosas Também Choram. Tipo assim, é um podcast que ele tem uma informalidade, uma proximidade. Os meus conteúdos também são super, o que a gente chama de orgânicos nas redes, né? Não é um conteúdo engessado, que tem um começo, meio e fim, ele meio acontece. E a escrita me dá um desespero pensar que ela é meio para sempre, sabe? Que vai estar escrito para sempre. Então, eu sempre estou escrevendo com muita atenção, assim, de tipo assim, cara, mas isso vai fazer sentido daqui a um ano, isso aqui, será que eu quero deixar escrito dessa forma? Não, essa frase precisa melhorar, então eu tô num processo difícil com a escrita. Mas por que o podcast e a escrita são tão distantes, assim? Eu tô dizendo assim, porque, tipo, o episódio tá lá, né, também, daqui a um ano tá lá, daqui 10 anos talvez esteja lá ainda, né? Loucuras da cabeça. Eu acho que dá um peso diferente, assim, pensar que vai ser publicado. Sei lá, eu acho que é outra pressão pra mim. Eu também nunca fiz isso, né? Então é mais difícil. E eu quero muito que ele... eu acho que pouca gente tem a oportunidade que eu tive, assim, de... Eu não fui atrás da editora, a editora veio atrás de mim. E ela falou, escreva sobre o que você quiser. Então eu tenho amigas que escreveram livros e elas penaram pra fazer um projeto que seja atrativo. E alguma editora conseguir publicar e tal. E aí eu me sinto meio que assim, cara, eu preciso que isso seja... Que honre essa oportunidade que eu tô tendo, sabe? Então... mas isso dá uma atrapalhadinha, né? Embora seja legal, enfim, Sim. Acho que tem que ter um pouco. Sim. Mas eu me lembro que quando eu recebi o convite da Planeta, porque eu também fui convidada para escrever. Só que eu já tinha a experiência de ter publicado livros antes. Sim. Pela editora Patuá, né? Que é uma editora muito menor, enfim, independente. Então... É uma outra relação, eu sei. Mas quando a Planeta me procurou para escrever um livro,
né? Então, assim... Então, isso já é outra coisa, né? Tipo, você pode escrever o que você quiser, né? Então, isso é meio desestruturante. E aí eu assinei um contrato, né? Tinha uma data. É. E aí eu me sentia meio dentro de um filme, assim. Porque, né? Você, o escritor que precisa escrever e não consegue escrever. E tá lá com o contrato, como é que escreve. E foi bem difícil. Até porque, quando eu escrevi o A Gente Mira no Amor, Certa na Solidão, aliás, quando eu recebi o convite para escrever, eu tava terminando o meu doutorado. Putz. Mentira, eu não tava terminando, eu tava no meio do doutorado. Meu Deus do céu. E aí, eu tava saindo da academia, então, né? Então, na verdade, assim, pra mim, o convite pra escrever o A Gente Mira no Amor... Mentira, não recebi o convite pra escrever A Gente Mira no Amor. Eu recebi o convite pra escrever um livro. Serviu muito de força pra eu terminar o doutorado também. Porque eu falei, gente, eu preciso terminar esse negócio pra escrever um negócio mais tranquilo aqui. E também pra liberar um pouco de espaço, né? Porque não dá pra escrever assim. Não tinha como. Eu não ia me autorizar a escrever um livro sem antes terminar minha tese de doutorado. Então, eu terminei a tese e dei, assim, um espaço de, sei lá, no máximo 1 semana. E aí fui escrever, e aí comecei a escrever o A Gente Mira no Amor. Na minha cabeça, e foi tudo aquela coisa meio pandemia, né, e tudo mais. Na minha cabeça, eu não lembro de ter escrito um negócio e outro. Eu não lembro, foi tudo mais ou menos no mesmo bolo, no mesmo tempo, assim. Mas eu me lembro de uma sensação de liberdade escrevendo, porque eu tinha acabado de sair da academia, né? Que é aquela coisa toda amarrada de processo de escrita, né? E quando a editora te procurou para escrever um livro, você já sabia que você queria... O que você queria fazer, ou você foi descobrindo? Não, eu sabia, porque quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que foi já sobre o tema do amor, eu publiquei em formato de livro, né? Então eu transformei, mudei algumas coisas, foi para formato de livro e publiquei também por uma editora muito menor. Então eu já tinha experiência de ter... Esse foi meu primeiro livro publicado. Então eu tinha, que se chama Amor, Desejo e Psicanálise. Então eu tinha experiência de ter publicado um livro, e quando eu publiquei isso, eu senti um negócio que eu falei... quero mais. Só que era muito restrito para o universo acadêmico. Sim. E aí eu pensei assim, um dia eu ainda vou escrever numa linguagem para o público amplo. E aí aquele sonho, é o que sabe? Você fala na introdução, né? Exatamente. Que tantas vezes a gente faz que a gente fala assim, não pode fazer isso antes de morrer, né? E aí, você não quer morrer mesmo, então não faz, né? Então foi um negócio que ficou meio assim. E aí, quando o Felipe me convidou, né? O Felipe, que é diretor da Planeta, me convidou para escrever o livro, eu sabia que não podia ser sobre outro assunto. Ele falou, era sobre o que você quiser. Eu pensei, só pode ser sobre o amor. Não tem como, não existe um lugar em mim que teria interesse e gás para escrever sobre outra coisa. Mas como é que você faz para escrever um livro? Porque daí a gente entra de novo nisso, que é o que o outro pede, o que o outro espera e o que você quer fazer, né? Então, que nem você quer escrever um livro, uma editora grande que te convidou, você já tem uma baita de uma expectativa, porque você tem um monte de gente que tá esperando alguma coisa. Barriga, você falando. Aí você fala, como é que você escreve, né? É meio... Porque você precisa escrever para agradar em alguma medida, mas se escrever para agradar te impossibilita de escrever. E essa coisa, porque assim, é isso, quando eles te convidaram, você já tinha um norte do que você queria fazer. Pra mim foi assim. Tanto que quando começou, eu queria escrever sobre criatividade. E aí as editoras ficaram assim, quê? Tipo assim, porque todas queriam publicar, a maioria queria publicar um livro chamado Gostosas Também Choram. Eu falei, gente, eu não vou, porque a galera queria que eu pegasse os episódios e transcrevesse, meio isso, sabe? Eu falei, gente, eu não vou fazer isso, não tem porquê. Tipo assim, a pessoa ouve o podcast se ela quiser. E aí, não, quero fazer alguma coisa nova. Aí nessa de eu bater o pé e falar, não, quero escrever sobre criatividade, algumas editoras eu já descartei porque eu vi que... Porque veio uma galera conversar comigo, né, de outras editoras, e aí eu já descartei porque eu entendi que tinha uma resistência e eles queriam que eu falasse sobre podcast. E aí eu falei, não, então eu vou... E aí a Virginia, que é a minha editora, ela foi muito aberta. Ela falou, nossa, fantástico, vamos escrever, vai ser um novo lado seu e tal. E aí eu comecei a escrever sobre criatividade e eu falei, cara, esse livro não é sobre criatividade. Aí eu fui desenvolvendo e tal, aí eu fui entendendo, acho que esse livro é sobre o vazio. Aí, de repente, mas eu quero escrever sobre conexão. Então, essa coisa do tipo assim... E elas são muito abertas, elas querem que eu faça o que eu quiser. Só que é muito difícil você descobrir o que você quer. Então, até hoje, eu não sei sobre o que é o livro. Eu tô escrevendo e não se sabe sobre o que é. Vamos descobrir no final. Aí você perguntou, já tem título? Você perguntou antes. Eu falei, mas eu não tenho nem assunto ainda.
Mas vamos ver, a gente vai descobrir. Aham. E isso é muito... desmonta, né, a nossa fantasia. Porque então a gente pensa assim, então eu tenho que dar pro outro aquilo que ele pede. Na vida, né? Tô falando aqui na internet, na vida, na escrita, acho que essa fórmula sempre funciona. Como é que eu faço? Porque no fim das contas é isso. Como é que eu faço pra ser amada? Não só pelo outro, mas por mim também, né? Sim. Como é que eu faço pra ser amada? Todas as vozes que habitam minha cabeça. Então o outro tá me pedindo um negócio, eu vou dar isso que o outro quer. E aí você tá dizendo, não funciona, né? Você sentia vazia. Você encontra um vazio de alma, quando mesmo que isso funcione em alguma medida, se quando o outro te pede um negócio, o que você vai dar pra ele não é exatamente aquilo que você queria fazer. Aí, a nossa lógica binária, que fala se não é isso, então é aquilo, diz, então você tem que descobrir, então você tem que fazer o que você quer. E aí a gente chega nessa questão, né? Mas como é que faz pra saber o que é que você quer? Porque era pra ser óbvio, não é? Não é óbvio. Nossa, se tem uma coisa que não é óbvia, é isso. E às vezes a gente só descobre fazendo o que a gente não quer. Olha só. E isso eu tenho visto, assim, muito claramente na minha jornada, assim. Na minha ideia, assim, eu quero fazer isso. Aí você vai e fala, putz, não era isso. E aí precisa ter a coragem de falar, bom, cheguei aqui, mas não era isso, tchau. Se despedir, sofreu o luto disso, próxima coisa. E o livro é isso o tempo todo, né? Cada capítulo é isso. Aí vai, escreve um capítulo inteiro, dá o sangue, porque o que eu faço? Eu tenho muita coisa, né? Tem a marca de roupas, tenho o podcast, trabalho como influenciadora e escrevo livro. Então eu não consigo encaixar isso na minha rotina. Aprendi com a Marcela Ceribelli, inclusive, isso. Eu bloqueio uma semana por mês para escrever, só escrever, bloqueio minha agenda. Tô fazendo isso desde o começo do ano. E aí, passei uma semana inteira escrevendo um capítulo. Cheguei no fim da semana e falei... E aí, eu tenho uma interlocutora que é a Ana, que a gente troca bastante, assim, sobre o livro, né? Quem é a Ana? É a indicação da Marcela também, ela chama Ana Holanda, ela da mentoria de... Ana, sim, da mentoria de escrita, e ela traz essa interlocução, essa escuta... É pra escrever mesmo, eu perguntei quem tipo, porque era uma amiga, mas não, é alguém que trabalha com escrita, Isso, né? Ela tá junto comigo no processo, fazendo essa interlocução e tal. E aí a gente olhou e falou, cara, esse capítulo... Vamos jogar fora. Eu, semana inteira. Foi assim, a semana inteira escrevendo e a gente jogou fora o capítulo. Tipo assim, é doído. Tem o livro do Garcia Marques, diz alguma coisa do tipo que um escritor, a gente conhece mais um escritor, não vou citar de cabeça, não é bem assim, mas é alguma coisa do tipo, a gente conhece mais um escritor pelo que ele joga fora do que pelo que ele escreve, né? E ela bate muito nessa tecla, Ana. Tipo assim, o leitor não sabe o que você vai deixar de fora. Tipo assim, não precisa colocar tudo. Ele não sabe o que não entrou. Ele sabe só o que entrou. É muito difícil de você ter essa noção também, né? E até porque, assim, a gente pensa que escrever uma coisa você tem um negócio, você vai lá e escreve. E tem duas coisas, né? Primeiro que a escrita tem vida própria. Você começa a escrever e você acha que era um negócio... outros lados. E segundo, que é quantas coisas a gente precisa escrever até encontrar o texto que precisa ser escrito. Exatamente. A Ana Holanda, ela tem um ditado muito bom, porque eu sempre fico muito agoniada, tipo, meu Deus, mas eu não sei sobre o que é o livro. E ela, calma. Aí ela falou de um escritor português que ele tava dando uma palestra, não sei o que ele estava fazendo, e aí ele falou, e aí no meio do livro, eu parei e falei, é sobre isso que eu estou a escrever. E aí isso sempre vem na minha cabeça, assim, eu tô escrevendo e eu falo, é sobre isso que eu estou a escrever. Porque é muito vida própria. Quando você senta, você vai escrevendo e a escrita vai abrindo portas e janelas e você tem que escolher, tipo assim, o que parte de você é a escolha de abrir ou não, né, o que aparece. Mas aparece, e aí você tem que ficar navegando, assim, por onde você vai. É difícil. E acho que assim, que nem um processo de análise, tem uma dimensão inconsciente que aparece aí, né? É que, claro, né, na análise isso tem um trabalho, tem uma direção de tratamento, é uma outra pegada. Mas na escrita também tem a Clarice diz isso, e uma coisa que o Lacan também diz, Clarice e Lacan se encontram em lugares muito interessantes para mim, e que é o fato de que tem coisas que se você não escrevesse, você não descobriria. Então, você descobre coisas novas ali sem saber muito bem o que fazer com isso. Então, tem um tempo de escrita também, né? De elaboração, e isso é uma coisa que está presente nas tuas reflexões, né? Que é essa noção de tempo de cada coisa. E isso eu vejo muito no podcast também. Porque às vezes eu faço um roteiro no podcast, não é um roteiro, né? São tópicos que eu vou seguindo. Só que no que eu vou falando, vai aparecendo outras coisas, outros parênteses, outras referências que eu penso na hora.
que se você se manter o que você pré-determinou, a coisa fica muito menos rica, menos fluida e menos verdadeira mesmo, menos orgânica. E isso é um formato que o podcast permite que outras mídias não permitem, né? Assim, você não tem como abrir um parênteses no meio de um Reels, tipo, sabe? Ou num Stories, tipo assim, as pessoas não têm tempo pra isso quando estão nas redes sociais. Então, é algo que eu vejo bastante, assim, essa coisa de tem coisa que você só descobre quando escreve. Isso é exatamente o que eu fazia na minha adolescência, que eu tava tentando explicar. Que é tipo, eu escrevia pra descobrir o que estava acontecendo. A escrita do livro é outra coisa pra mim. Lela, e como é que entra a marca? Porque você está dizendo dessa invenção, desse avanço da tua confecção, da tua vida adulta, digamos assim, dessa subversão que se faz entre o que o outro pede e o que você gostaria de fazer. Em que momento que chega a marca para você? Achei muito boa a palavra que você usou, a confecção. Confecção! Confecção da vida adulta. Cara, a marca é exatamente o que eu estava dizendo no começo, sobre inventar o chão para onde pisar, assim, porque eu até citei que eu tive alguns problemas com o meu corpo quando eu era adolescente. Eu tive anorexia, bulimia, vários distúrbios alimentares. E naquela época eu não tinha esse vocabulário de psicóloga, minha família também não entendeu que eu precisava de um apoio ali, de um suporte. Então eu tive que me tirar daquele lugar. E naquele momento, antes, né, assim, durante a minha adolescência, eu usava muitas roupas num lugar de objetivo. Então, assim, eu vou caber nessa calça até o fim do mês. E aí comprava uma calça menor e no mês que vem eu tenho que caber na calça menor. E assim vai progressivamente. Sempre existe uma calça menor. E aí, como eu não pude contar com esse suporte de psicólogos, da compreensão, nem da minha família, nem de ninguém, porque naquele momento, anos 2000, a gente não falava sobre aceitação do corpo, não existia isso. Era assim, as revistas falavam, emagreça até o verão, coisas assim. Então eu tive que meio que me tirar daquele lugar, assim. Aí a escrita entrou muito como uma boia salva-vidas, assim, que eu pude entender melhor o que eu estava passando e para onde que eu queria ir, porque o outro caminho ia me levar para um lugar que eu provavelmente nem estaria mais aqui. E eu comecei a entender que as roupas têm um papel muito fundamental, assim, nessa construção de você ter uma relação com o seu corpo, porque naquele momento eu estava usando elas para tentar fazer o meu corpo ser menor, né? E competir comigo mesma numa roda infinita de competição que nunca tem fim, porque sempre existe uma peça menor que eu posso comprar e tentar caber. E aí, com o tempo, muito imperceptivelmente, assim, sem eu ter consciência, eu comecei a montar um armário de peças que não denunciassem se o meu corpo aumentou ou diminuiu. Então, eu não tinha essa percepção de se eu tinha engordado, se eu tinha emagrecido, se eu estava inchada, porque as minhas peças que eu comprava, elas não denunciavam isso, porque tinha elástico, porque era de um tecido mais molinho e tal. E aí, eu comecei a trabalhar com internet e as pessoas começaram a reparar isso, que eu sempre estava me vestindo confortável, era sempre essa palavra que elas usavam, tipo, nossa, a gente vê que você está sempre vestida confortável, mas não é um pijama, né? Não é um conjunto de moletom velho, você está vestida confortável, tipo o que eu tô hoje, né? Uma calça de alfaiataria e um casaco oversized, ou um blazer, enfim. E eu não me sentia segura de falar assim, não, eu comprei nessa loja, porque não era necessariamente a loja. Foi meio que o olhar que eu tive para achar uma peça na loja que, coincidentemente, tinha essas coisas, esses detalhes que faziam com que a roupa se adaptasse. E aí eu passei anos assim, até que eu falei, cara, comecei a sonhar com um lugar onde as mulheres pudessem entrar e ter a segurança de que todas as peças dariam conta disso, assim, dariam conta de se adaptar ao seu corpo, teriam como prioridade o conforto, que é uma coisa que na moda feminina não existe, né, assim, a moda feminina prioriza muito mais o que a Beyoncé fala de pretty hurts, né? Assim, acha que a beleza está completamente ligada ao desconforto, ao incômodo, a machucar, a lesar o seu corpo. Então, aí eu criei a marca. E eu criei a marca muito como produto de análise, a gente fala na minha análise, né? Que foi uma coisa que eu trabalhei muito internamente, elaborei uma coisa e criei algo porque para mim era assim, esse mundo precisa existir. Tipo assim, precisa existir um mundo onde eu possa me vestir confortável todos os dias. Mas não existe, então eu vou criar. E aí eu criei a marca, e aí, consequentemente, um monte de gente pôde entrar nesse mundo, não só eu, né? Mas eu criei muito pra mim, eu continuo criando pra mim. Então, hoje, eu tava pensando nisso outro dia, assim, eu acordei, eu botei uma roupa, eu pensei assim,
porque faz 5 anos que eu tenho a marca, né? Então faz 5 anos que eu tenho 100% de garantia que todos os dias eu tô confortável. Isso nem passa mais na minha cabeça, tipo. E aí eu acordei assim e falei, cara, é verdade, né? Ainda existe gente que acorda e bota roupa desconfortável. Aham. Tipo, isso tá tão fora do meu universo, porque hoje você abre meu armário, não existe. Tipo assim, não existe uma peça que incomoda e tal. Então, é isso, eu criei isso pra eu poder pisar, sabe? Criei esse chão pra eu poder pisar, porque eu não conseguia conceber, porque eu sabia que o caminho que as roupas iam me levar seriam de volta, com certeza. E eu tenho provas disso, assim, porque eu tinha aberto uma loja num shopping, e aí eu tava trabalhando na loja, assim, e aí eu tinha que comprar um vestido pra um casamento. E a minha loja não tem minha marca não tem roupa, minha marca não tem vestido de festa. Aham. E aí eu fui em outras lojas, e aí eu comecei a experimentar, e aí eu fui olhando e fui falando, putz, meu quadril tinha que ser menor pra caber nesse vestido. Putz, acho que eu preciso emagrecer um pouco, porque tá marcando. Falei, gente, eu criei a marca, eu sou dona desse discurso. Tipo, eu tenho registrado no INPI, uma mulher confortável em ser uma revolução. E eu estou nesse lugar experimentando roupa pela primeira vez. Tipo assim, isso já saiu da minha cabeça. Então, eu sei que se eu continuasse usando as roupas comuns, né, do mercado feminino, inevitavelmente eu ia cair numa competição com o meu corpo, que eu não, isso é inegociável pra mim, eu não vou voltar pra esse lugar. Tipo, é um compromisso que eu tracei comigo, de, tipo assim, ali onde eu estive, que foi, tipo, doente e de uma forma muito preocupante, eu não vou voltar. E eu vou criar as ferramentas pra não voltar. Então a marca foi uma ferramenta, assim, pra eu não voltar. E aí um monte de gente pode participar hoje, porque ela não existe só pra mim, né? As peças são... Eu criei esse casaco, tem 1000 casacos, não tem só o meu, então Sim. é meio nesse sentido. Sim, e tem duas coisas que eu acho que são fantásticas nisso que você fala, que uma é o próprio valor da marca, né, que é muito novo e é surpreendente que seja novo. Eu acho inacreditável. É muito surpreendente, né, porque eu acho que, falando pessoalmente da minha experiência com isso, especialmente depois da pandemia, que acho que para muita gente, né, aconteceu isso, a gente ficou muito confortável em termos de roupas, né, na pandemia, trabalhando, né, daqui para cima meio ajeitado, né, daqui para baixo com calça de pijama. Tipo isso. Eu fiquei todo esse tempo sem usar um sapato de salto, que era uma coisa muito corriqueira na minha vida. E depois da pandemia, desde depois da pandemia, a gente usa salto fino. As poucas vezes que eu usei foi só para me lembrar porque é que eu decidi não usar mais. Não faz o menor sentido, assim, impossível. Então acho que meu guarda-roupa ele mudou assim substancialmente. Total. E também muito marcada pelo teu trabalho, porque comecei a acompanhar também, escutar, e você vai se dando conta do quão inegociável mesmo é você abrir mão disso, né? Do conforto, em primeiro lugar, estou aqui de Lela. Eu amei a publi, gente. Depois te faço pix, Ana. E não era publi, né? E ela veio vestindo a blusa ainda. Porque eu realmente uso, né? Que é uma coisa, assim, fantástica, né? Você fala, como pode a gente não priorizar o conforto e priorizar, né, a beleza? Porque é disso que a gente está falando, né? Isso, e acho que entra nesse segundo aspecto que eu acho fantástico, que é no sentido de poder criar o chão de novo, né? De novo, né? Não é se tolher para caber, mas é fazer existir alguma coisa. E diferente de tantos discursos, e claro, isso tem a ver com uma série de recursos que você tem, inclusive psíquicos, para poder fazer isso, de ficar numa posição em que se protesta, em que se contesta, e que acho que isso tem uma função, mas você foi além disso, né? Porque você não ficou só, que já não é pouco, mas é pouco em termos de sofrimento, né? De contestação disso, mas você criou um negócio, né? Você inventou um guarda-roupa não só para você, mas para tanta e tanta gente. Isso eu acho que é o que mais me dá a sensação de recompensa, assim, porque é isso, o meu trabalho também é muito de questionar coisas, né? Então eu questiono sistemas, questiono dinâmicas, questiono isso, mas quando eu consigo questionar e olhar e falar assim, mas cara, isso não precisa ser assim, isso pode ser outra coisa, e criar uma coisa a partir disso, mostra o quão ridículo que é a fantasia que a gente está vivendo, de que a gente precisa usar salto alto. Cara, a última vez que eu usei salto alto foi numa formatura, e eu lembro que eu
tava muito apertada para ir no banheiro e eu não fui porque o banheiro era longe, eu não ia aguentar andar de salto até lá. Olha que loucura! Tipo assim, eu podia ter ficado doente, sabe? Então, e isso foi uma escolha do designer que fez o salto. Tipo assim, pensar que quem me submeteu a isso fui eu que escolhi, mas eu topei uma escolha de um designer que não pensou que eu teria que andar até o banheiro, ou que eu teria que correr numa situação de perigo, uma coisa assim. Você vê o tamanho da loucura que é. Então hoje, é por isso que às vezes eu me dou conta e falo, meu Deus, véio, as pessoas usam roupas desconfortáveis. Porque hoje, quando eu vivo nesse mundo paralelo que eu criei, eu vejo a loucura que é o outro mundo, que é o normal, sabe? Então, pra mim, é inconcebível, assim, o que rola fora da minha marca, assim, tipo... assim, eu vejo as coisas, as meninas tentando subir escada e eu fico, gente, olha o que esse designer fez com essa mulher, olha o papel que ela tá tendo que se prestar, ser carregada numa escada, porque não consegue subir, porque o designer queria que o vestido fosse assim. Você falhou, cara. Você falhou como designer. Tipo, é inacreditável. Sim, e é surreal o quão isso chega com caráter de novidade. Acho que tantas coisas na vida de mulheres, né, de uma maneira geral, quando a gente para pensar nos nossos direitos, né, a gente é de uma geração onde, por exemplo, que a gente vote, que a gente possa ser remunerada pelo trabalho, é meio que o arroz com feijão, né, a gente conta já com isso. Mas quando a gente para pensar que isso é novo, né, que faz, assim, pouquinho tempo que isso acontece, tem esse efeito surpreendente, né? Você fala, gente, como assim, né? Que eu tenho uma filha de 6, 7 anos de idade, 6, 7 anos porque ela vai fazer aniversário no meio do caminho, tá? Quando isso foi publicado. Não é que eu não saiba a idade da minha filha. E que, às vezes, eu vou explicar alguma coisa, assim, pra ela, né? De que não era sempre assim, que isso é só pras mulheres, né? E ela pergunta por quê, e eu fico, assim, sem repertório pra explicar por que era diferente antes, né? Por que antes as mulheres não podiam ser remuneradas pelo trabalho, né? Ou tinha que pedir autorização pra ter as coisas, enfim. E é muito esquisito, né? E parece que é só, mas é só uma roupa, né? E é todo um discurso por trás, assim, que é muito maior do que se supõe. Sim. Não, e esse discurso de que é só uma roupa é muito limitante, né? É só uma roupa? Tá, então você encerrou o assunto. Tipo assim, então não se produz nada, sabe? E quando você sabe que a roupa é o único produto que você compra que tá em contato com o seu corpo o dia inteiro, a não ser quando você tá no banho ou se você dormir pelada, tipo assim, você pensa na importância que tem, porque é algo que tá te tocando, tipo, é o único produto que você tem, agora celular um pouco também, né? Que fica te tocando o dia inteiro. Então, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é o maior órgão e determina muito como você se sente. Tem até o podcast da Bella Freud agora, né? Que tá super em alta. E a primeira coisa que ela fala o primeiro corte que eu ouvi dela, ela fala, cara, uma roupa bem escolhida é uma roupa que você não pensa nela o dia inteiro. E é exatamente isso. E tem muito a ver com as minhas crises de pânico também, porque a maior crise de pânico que eu tive... o meu impulso foi, eu tava numa festa, a gente tinha ido de carro, eu saí, entrei no carro e tirei o vestido, tipo assim, porque tava me apertando. Então, depois que eu comecei a falar isso, o meu TED Talks é sobre isso também, né, quanto as roupas, se você não escolhe roupas que acolhem o seu corpo, e sim que restringem o seu corpo, ocupam um lugar na sua mente, e a gente não tem como pensar em duas coisas ao mesmo tempo, isso é impossível, a gente pensa em uma e em outra. Isso já ocupa uma parte, já é uma aba aberta no seu cérebro, que se você está palestrando para 100 pessoas com algo que está te restringindo aqui na cintura, você está palestrando e algo na sua cabeça está assim, estou em perigo, você não está conseguindo respirar, sabe? Sim, segundo plano, vira um gato de energia ali. E você fica num senso de perigo, assim, e eu vejo o quanto você consegue, por isso que eu falo, uma mulher confortável em si é uma revolução. Essa frase tem várias dimensões, assim, mas essa é assim, o que você seria capaz de produzir se você estivesse confortável em si? Se você não tivesse preocupado com a sua aparência, com se você está respirando, com a dor no seu pé, com não sei o que apertado, com se você consegue abrir o braço e fechar, se a sua roupa está apertada ou não. É outra vida. É outra vida. Assim, eu tenho fibromialgia também, né? Então, eu convivo com dor o dia inteiro. E tem muita gente que tem dores crônicas tal, que tem depois que experimentam a marca, falam, tipo, cara, eu tava escolhendo dor, sendo que eu já tenho dor pra lidar, sabe? Tipo, eu tava escolhendo a minha roupa sem pensar que eu tava escolhendo mais uma dor pra eu lidar. Então, enfim, eu posso ficar aqui falando por horas e horas, porque as transformações que tem
parece tão idiota, né? Tipo assim, se vestir confortável. Tipo, não, gente, é outra vivência, assim, depois que você para de negociar o seu conforto e o respeito ao seu corpo, sabe? É surreal. Você começa a se tratar de forma diferente também, sabe? Eu sinto isso. Quando você tem respeito com o seu corpo o suficiente pra falar, lindo vestido, mas eu não vou usar. Porque, tipo, ele me machuca. Como foi no meu casamento, por exemplo. Foi uma super dificuldade pra mim pensar em um vestido, assim, eu mandei fazer, né? Um vestido com uma designer maravilhosa, Rebeca Nepomuceno. Mas antes, quando eu experimentava vestidos, né, prontos, eu falava, nossa, gente, lindo, tô me sentindo linda. Mas eu não vou usar isso. O meu casamento provavelmente é a noite mais cara da minha vida. Eu vou gastar ela com dor, com limitado? Não vou. Não vou. Tanto que quando a gente estava fazendo o design do vestido, a primeira ideia da saia que a gente fez ficou pesando 8 quilos. E era uma saia linda e tal, mas na hora que eu coloquei, eu falei, Rebeca, não vai dar. Ela, não, você tá certíssima. Aí ela criou uma outra solução que ficou até mais bonita, assim. Mas é difícil você ter essa noção de, tipo assim, respeito tão profundo ao seu corpo que você não aceita. E aí isso muda tudo, assim, para outros aspectos da vida também, sabe? Sim. E é importante isso que você fala, de que por mais que você tenha criado a marca, o slogan, essa forma de pensar e tudo, ainda assim, quando você sai dali, se você não fica muito atenta, cai de novo, né? Cai. Quer dizer, como é uma coisa que está marcada profundamente pra gente. Sim, sim. E é por isso que eu decidi inventar a marca, assim, porque eu sabia que se eu tivesse que contar com o que existe, não ia dar conta, sabe? Não ia dar conta, eu ia cair. Como eu caí. Sim, sim. E acho que essa é um dado de realidade, é uma matéria, né, a roupa, mas ela, ao mesmo tempo também, ela é uma metáfora para tudo que você busca na sua vida, né? Sim, sim. É como você se apresenta também, né? Tem um pouco disso. Sim. E quando você banca... Engraçado, assim, a gente acabou de fazer um evento de lançamento. E aí a gente chamou várias influenciadoras, né? Foi um evento de lançamento com um casal de influenciadores, e aí eles chamaram as amigas deles e tal. E a gente geralmente faz evento com influenciadora com influenciadoras amigas minhas e tal. Então veio um povo que eu não conhecia. E aí entrou uma menina e ela falou assim, eu falei, nossa, amei seu sapato. Ela falou assim, eu ia vir de salto, mas achei que você ia me julgar. E é engraçado, né, assim, porque o discurso chega antes da pessoa. Mas o meu discurso seria, mas se você se sente confortável de salto, quem sou eu pra falar, sabe? Tipo assim, se pra você é isso que te deixa confortável. Então, quando você chega, aí é muito diferente, assim. Hoje, que eu tô nesse lugar de só me vestir necessariamente confortável, assim, não negociar isso sob nenhuma hipótese. Às vezes eu chego nos lugares, assim, e eu vejo até, tipo, que por exemplo, quando tem casamento, que é muito clássico das pessoas estarem desconfortáveis, né? Assim, os vestidos são restritivos, as pessoas estão de salto, aí tem a havaiana que você, sabe, uma coisa assim. E eu vejo que eu tô com esse sapato aqui, ou com uma bota, e eu tô tranquila, e eu vou pegar um drink e tal. Eu vejo as mulheres, tipo assim, contraindo, sabe? Fica se restringindo, assim, e eu falo, cara, é a roupa, sabe? Não é, tipo assim, não é que essa mulher, ela tá se retraindo e ela tá murchando, é porque ela tá com dor, por conta dessa roupa, sabe? É uma coisa que parece tão irrelevante, mas você vê na linguagem corporal da pessoa que ela não tá sendo o que ela poderia ser, o que ela gostaria de ser, por conta da roupa que ela escolheu, assim, surreal. Sim, e é crucial isso que você fala de... O importante é o conforto, né? Não o conforto apenas do quanto aperta alguma coisa, mas é o conforto de estar em si. Sim. Né? O conforto de estar na pele mesmo, né? E isso... Eu estou destacando isso porque a gente cai muito fácil em imperativo, né? Então, o imperativo de não pode usar salto também, né? Senão ela vai ficar desapontada comigo. Pra ir no evento da Lela, não pode usar salto. Ela vai ficar chateada comigo. Não, e isso acontece muito. As pessoas vêm, e aí se elas estão de salto, elas falam, eu tô de salto, mas não tá doendo, viu? Tipo assim, elas meio que se justificam pra mim. Eu tipo, não, tá tudo bem, não é a ditadura do conforto, tipo assim. Porque o conforto, ele é subjetivo também, né? Super. Então, super. acho que isso que nem eu não uso sutiã. Eu crio as minhas roupas pensando nisso, assim, como eu posso evitar de usar sutiã. Então, essa blusa que você tá usando, ela tem dupla camada na frente, pra que não precise usar sutiã. Eu nem tenho sutiã no meu armário. Mas tem gente que não se sente confortável sem sutiã, porque o peito pesa, porque isso e aquilo.
quem sou eu pra falar não use sutiã, Aham. entendeu? Tipo, cada um tem o seu corpo, a sua vivência, o que deixa a pessoa confortável ou não. Tipo assim, não vou ditar o que a pessoa precisa fazer. Eu vou criar coisas que eu tenho certeza que vão ser confortáveis. E eu acho que isso que você está dizendo que marca nessa palavra, né? Autenticidade do Super. autêntico. Acho que o autêntico, me diz se você concorda, mas acho que o autêntico é esse trabalho contínuo de deslizar entre cair no imperativo ou cair no outro. Uhum. E rejeitar o que vem pronto pra mim. Pra mim, a autenticidade é isso. De primeira, rejeitar o que vem pronto. Pode até, sei lá, alguém impõe que você precisa usar azul. De imediato, a minha cabeça é... Se alguém já chega falando pra mim assim, você tem que fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu não vou fazer. E aí, depois eu posso refletir e falar, tá, eu quero fazer. Mas de imediato é rejeitar o que vem pronto pra mim. Porque daí depois você vai fazer porque você quer, não porque você tá pedindo, né? Então, a princípio, tudo é não. Exato. E a princípio, tudo é não. Exatamente. A princípio é não. Aí me dá um pouco de tempo pra pensar, talvez seja assim, mas a princípio não. Porque aí você tem a liberdade de saber que você tá escolhendo, sabe? Sim. E é um exercício que eu faço não só nesse lugar, assim, mas em tudo. Em tudo. Assim, eu sento e falo, sei lá, vamos pensar na minha casa. Eu sento e falo, tá, e se eu me mudar hoje? Não, eu quero ficar nessa casa, sabe? Tipo assim, não, e se eu colocar um salto hoje? Não, hoje não quero botar salto. Então, a princípio não, e depois sim. Sim. Obrigada por ter dito sim. Imagina. Aí eu não tenho roupa pra dizer não, né? Tipo assim. Lela, maravilhosa. Muito obrigada. Meu Deus, já passou voando, gente. Deixa eu aproveitar e pedir aqui, conta pro pessoal onde é que eles te encontram, caso alguém esteja em Marte, né, e não acompanhe o trabalho da Lela. Tá chegando aqui, onde é que te encontram, o que você faz, né, onde é que as pessoas encontram suas roupas lindas. Nossa, vocês me encontram em muitos lugares, gente. Meu Instagram, TikTok é @lela.brandão. Meu podcast se chama Gostosas Também Choram. Minha marca de roupas, lelabrandão.com. Amei, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Demais eu queria ficar mais umas 3 horas. Podemos gravar mais uns 3? A gente já segue aqui conversando. Vambora, vamos. Traz mais um café e a gente emenda até amanhã. Muito Eu que agradeço. Bom. Nossa, é um sonho ter uma hora só para conversar com você. Queria só deixar claro, assim, que eu te admiro demais. Bom, quem ouve o meu podcast tá ouvindo aqui deve estar surtando junto comigo, porque o tanto que eu já falei de Ana Sui no meu podcast não é brincadeira, não. E estar aqui falando com você é uma realização. Então, muito obrigada, te admiro demais. Que bom, que delícia. Um encontro muito, muito rico, eu acho que nosso, mas também das suas ouvintes e de públicos, né? Com frequência, as pessoas que leem meus livros contam que escutaram coisas e que pensaram, fizeram conexões. Às vezes vou fazer algum tipo de lançamento e alguém fala, eu tô com a Bíblia das Gostosas de Chorona, a nossa Bíblia. Então, assim, eu fico muito, muito feliz e agradecida por esse encontro que produz tantos outros. Ai, nossa, as Gostosas e Choronas estão em casa, assim, surtando junto comigo. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso querido Felicidade Clandestina. Encontro vocês logo mais. Até a próxima. Um beijo.